pessoal, estamos em Hangzhou, uma cidade que fica a 180 quilômetros de Xangai. Para os padrões chineses, coladinha. Assim como outras cidades chinesas, Hangzhou combina o tradicional com o moderno. E neste vídeo vamos mostrar um pouquinho disso para você. Vem com a gente conhecer Hangzhou. Esse lugar começou a se transformar em cidade por volta do ano 500 depois de Cristo. Sua posição geográfica, ligada ao grande canal que permite acesso a Pequim, lhe conferiu um lugar especial no comércio na região. Ao que tudo indica, o comerciante veneziano Marco Polo teria visitado Hangzhou no final do século XIII. Em seu livro, ele registra que a cidade era maior do que qualquer outra no mundo, e que o número e a riqueza dos mercadores e a quantidade de mercadorias que passavam por suas mãos eram tão enormes que nenhum homem poderia formar uma estimativa justa disso. Estamos atravessando a Refangee Street, que é a parte mais antiga da cidade, a parte também bem turística, né? Então aqui você vai encontrar uma série de alimentos característicos, bebidas, enfim, né? Para se divertir e conhecer um pouquinho também da cultura local a partir, né, dos sabores. Acho que é aqui. É um pé de moleque. Eu quero um pedaço. Só quero deixar registrado que a Úrsula é a maior comedora de amostras grátis dessa cidade. Ela já fica com o palito na mão. Os sabores chineses são maravilhosos. Estamos às portas do Museu da Medicina Tradicional Chinesa, que foi fundado em 1987. O museu foi fundado em 1987, mas esse complexo aqui é do final do século XIX. E aí tem uma clínica, né, que ainda funciona, e você pode, né, se consultar. Tem farmácia, sala de exposições, você observa também a preparação de medicamentos, que é o que a gente vai conferir agora. Vem com a gente. O que a gente chama de medicina tradicional chinesa vai abarcar diferentes conhecimentos oriundos de outros grupos étnicos, né, como os tibetanos, os mongóis, né, que trazem o seu conhecimento, que a gente chama aqui de uma medicina tradicional. E a base dos medicamentos, né, vamos assim dizer, esses medicamentos vão ser feitos a partir tanto de plantas quanto de minerais e também de alguns animais. Depois da visita, você pode vir aqui na farmácia comprar, né, os produtos medicinais. Se você já entrou numa Casa Pedro, né, aquela loja que vende temperos e tudo mais, no Rio de Janeiro tem muito, o cheiro é muito parecido com o das Casas Pedro.
Esse é um museu que conta um pouco a história da medicina tradicional chinesa, como ela foi formada, nas diferentes correntes, a maneira de se produzir os materiais, né, os medicamentos, enfim, conta um pouco dessa história. É super interessante e quero dizer para vocês que a gente vai fazer um vídeo sobre saúde na China. O metrô, gente, é super fácil de usar. Vamos deixar na descrição deste vídeo um link para um outro que preparamos sobre como usar o transporte público, aliás, especificamente o metrô aqui na China. Uma coisa que chama bastante atenção aqui, todas as cidades que a gente já andou até agora, são algumas meninas que alugam, né, umas roupas tradicionais, assim, e fazem maquiagem também, cabelo, e vão fazer fotos em locais públicos, geralmente locais históricos, né? Algumas ficam bem bonitas. Seu caderno de anotações, Marco Polo, comerciante veneziano, vai descrever Hangzhou como uma das cidades mais bonitas que ele já visitou. E ele foi a primeira pessoa que vai criar uma ponte comercial entre Hangzhou e a Europa. Foi muito importante no comércio de seda e não à toa aqui tem um museu nacional que dá conta dessa história, e para lá que nós estamos indo agora. Em Pequim e Xangai a gente andava e a gente passava bem desapercebido. Aqui a gente chama um pouquinho a atenção, sobretudo dos mais velhos, que realmente ficam encarando a gente. Uma coisa que a gente já comentou nos vídeos das outras cidades que visitamos aqui na China é a quantidade de banheiros públicos à disposição e banheiros de qualidade, né? Limpos, perto assim um dos outros, e você não precisa pagar por eles. Pessoal, andamos bastante, uma caminhada bem interessante até em torno do lago. Nos demos uma perdidinha básica, normal, mas chegamos aqui ao Museu da Seda em Hangzhou. Bora lá conhecer? O museu de acesso gratuito é simplesmente fantástico, vale muito a sua visita. Tratamos dele especialmente em nosso vídeo sobre a Rota da Seda Chinesa. O link está na descrição desse vídeo. O Úrsula está tentando traduzir para saber o que é essa festa. Hoje começa uma feirinha pra festa de Ano Novo. Vai até o dia 12, embora o Ano Novo seja no dia 29. Mas já está começando aqui, é o clima do esquenta do Ano Novo chinês. Da aventura de se lançar ao desconhecido culinário. Pois então, tiramos foto de um prato que a gente achava que era uma coisa, que tinha carne, com macarrão, até tinha carne. E aí a gente pediu lá, né? Enfim, quando o prato chegou, a carne eram uns camarõezinhos branquinhos, misturados com algumas bolinhas que inicialmente pensávamos ser feijão, mas era amendoim. Então nós comemos um prato de macarrão, amendoim e camarãozinho. E um molho que eu não sei dizer o que é.
Eu gostei. O Carlos e a Laura não curtiram muito não. Mas eu sou aquela pessoa que me aventuro nesses momentos que a vida me proporciona. E agora minha sopinha de entrada, que é a saída também. Já no século XX, uma fase duríssima aqui para esta cidade foi quando ocorreu a invasão pelos japoneses, né? A cidade ficou ocupada entre os anos de 1937 e 1945. O Kuomintang retomou a cidade em 1945, com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, e governou até 1949. Em maio deste ano, o Exército de Libertação Popular entrou em Hangzhou e a cidade passou para o controle do Partido Comunista Chinês. Após o início das políticas reformistas de Deng Xiaoping, no final de 1978, Hangzhou aproveitou a sua localização no delta do Yangtze para reforçar o seu desenvolvimento. É hoje uma das grandes cidades mais prósperas da China. Hoje, Hangzhou tem sido apontada como uma das mais importantes cidades comerciais da China continental. Mas não é só por isso que o pessoal daqui fica rico. Hangzhou está entre as 100 cidades que fazem parte, né, de um grupo de cidades envolvidas nesse grande mercado financeiro internacional. Ou seja, o mercado financeiro por aqui não está para brincadeira. Mas além de jogatinas financeiras, o povo daqui também se dedica às atividades no terreno da tecnologia. Essa cidade está entre os maiores polos de tecnologia do mundo. Por essa razão, atrai muitos jovens para trabalhar com tecnologia da informação, vindos de toda parte do país e do mundo. Ontem nós conhecemos o Museu da Seda e mostramos um pouco para você. Hoje vamos conhecer o Museu de História Natural e também vamos mostrar um pouquinho. Vem com a gente! O Museu de História Natural de Hangzhou também tem entrada franca e, sem dúvida, constitui uma das interessantes atrações da cidade. Com essa feira imensa, tá rolando até uma reportagem aqui, bem legal. Bom, mais um museu de graça. Agora o Museu Hangzhou, que conta a história da cidade. Vamos lá? O museu não tem nada em inglês, né? Quer dizer, nada um título em inglês, mas é o texto em chinês. A gente está usando aqui o Google Tradutor, que muitas vezes acaba traduzindo de forma incorreta. Mas o que a gente tem traduzido até agora, entendido, né, dá conta de uma cidade multiétnica, né, no período da dinastia Yuan, que vai de 1271 a 1368, começaram a vir pessoas de várias partes do país para cá, inclusive atores, dramaturgos. Então era uma cidade também que nesse período tinha uma efervescência cultural importante na região. O rickshaw é um carrinho, né, que é puxado por uma pessoa. Ele tem origem japonesa e ele entra na China através de Xangai, na região da Conceição Francesa.
E dali ele vai também para a cidade como Pequim e aqui como Hangzhou. Depois, com o surgimento dos triciclos, né, motorizados, aí o rickshaw perde o posto, né? E agora o que a gente vê muito pela rua são as motinhas. O museu é interessante, mas tem um problema. Somente a exposição mais nova, que dá conta das escavações arqueológicas recentes, é que tem textos em inglês. As demais não tem, então a gente fica o tempo todo ali com o tradutor, que dificulta um pouco compreender, né, toda a exposição. Então, assim, é interessante, avalia bem se você quer vir ou não, né? A gente gostou porque a gente gosta dessas coisas mesmo. O Lago Oeste é um lago situado bem no centro da cidade de Hangzhou. Ele é famoso por suas paisagens e por seu patrimônio cultural, possui pagodes, jardins e muitas construções históricas espalhadas por todo o lago, entre elas o templo de Weifei e o templo de Lingjing, um incrível monastério budista, um museu e diferentes pagodes. Querendo saber um pouco mais sobre o lago e suas atrações, temos um vídeo especificamente sobre isso. Esperamos que você tenha curtido Hangzhou conosco. Convidamos para nos acompanhar em outros destinos pelo país.